Abençoe seus filhos assim que descobrir que é mãe, assim que descobrir que é pai. Sabe por quê? Porque a criança, dentro da psicologia perinatal, dentro desse estudo, já é comprovado que a criança, a partir dos 6 meses de vida dentro da barriga, já sabe ouvir. Então essa criança já sente a vibração, já reconhece os pais, já reconhece as vozes, já reconhece quando a mãe tá feliz, quando a mãe tá triste. E tudo isso ali dentro desse útero vai se tornar uma bagagem, uma memória, dentro do DNA dessa criança. E isso é psicológico. Então, quando você passa por uma situação de ali na gravidez, ter recebido a gravidez de uma forma negativa, né, ter passado por dificuldades, não aceitação, essa criança já vai vibrando nesse entendimento de que ela não é bem-vinda na Terra. Então, ela já vai criando dentro da célula dela esse não merecimento de estar aqui, entende? E aí, quando você tem o nascimento ali da criança, acontece algum trauma, alguma dificuldade, essa criança já vem para o mundo com essa dificuldade instalada no teu DNA, entende? Esses dias atrás, eu vi um caso de uma mãe que com 3 anos, que tem a filhinha que tem 3 anos, essa filhinha não falava com a mãe, não gostava da mãe, não abraçava a mãe, mas era muito amorosa com todo mundo. E aí, essa mãe foi fazer terapia espiritual, foi entender e percebeu que isso não era um caso de outra vida. Isso era, na verdade, do nascimento dessa criança. Por quê? Porque por mais que o nascimento tenha sido tranquilo e tudo mais, na hora que essa criança nasceu, era uma menina. A mãe perguntou pro médico: o que é? É menino ou menina? Aí o médico falou: é uma menina. E aí a mãe falou: ah, eu queria menino, que pena. A criança recebeu aquilo na memória dela, na célula dela, no primeiro ato de vida dela, como um não, como eu não quero, eu não queria, não estou feliz com você aqui. E aquilo ficou gravado tanto no psicossomático dela, na inconsciência dela, mas também no espiritual. E o espírito, a vitalidade dessa criança, recusou a mãe, porque a mãe tinha recusado essa criança, entende? E aí, depois de 3 anos, elas começaram um tratamento ali de conversação espiritual, enquanto a criança estava dormindo, a mãe foi lá conversar, pedir perdão, falar que a amava. Aí, certo dia, 6 meses depois, essa criança lembrou que sonhou com a mãe, falando que amava ela. E perguntou para a mãe: mãe, você me ama? Eu sonhei com você. E ali, quando a mãe respondeu que sim, essa criança e essa mãe se abraçaram pela primeira vez, entende? E dentro da psicologia, né, foi mostrado, é um estudo comprovado, de que muitas vezes o ato que acontece dentro da gravidez, o ato que acontece dentro do nascimento, dentro dos primeiros 4 anos de vida, são os mais importantes, porque é a iniciação da criança na Terra, né? É quando a criança está recebendo pelas primeiras vezes os primeiros movimentos, as primeiras características, o primeiro ambiente, e é a partir dali que tudo que essa criança vive vai ser moldado, entende? Então, daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, se foi, dentro desse período, uma dificuldade, uma não aceitação, uma miséria, uma dificuldade interna ou externa que os pais passaram para essa criança vai apresentar depressão, angústia, ansiedade, tristeza, entendeu? Por quê? Porque fica somatizado na cabeça, nas células, no mental dessa criança que ela não foi aceita, entende? E aí depois ela se torna um adulto depressivo e dificultoso na sociedade. Por quê? Porque o primeiro ambiente dessa criança não foi saudável, entende? Então, muitas vezes, dentro da psicologia perinatal, principalmente, é tratado esse ambiente familiar,
esse ambiente de aceitação, de entendimento das duas famílias, de como isso está sendo tratado para que essa criança seja recebida, porque já foi comprovado que muitas das coisas que acontecem dentro da barriga da criança reflete daqui 30, 50 anos. Entende? Então, você quer um filho que não seja problemático? Aceite-o, ame-o e deixe-o ser feliz. Porque filho não é para o pai, ele é para conhecer o mundo. O pai, querendo ou não, a mãe, querendo ou não, é um instrumento de passagem para isso acontecer. Mas esse vínculo, essa conexão e tudo mais que a gente vê hoje em dia, essa hipervalorização da família, só acontece a partir de 200 anos para cá. Antigamente, era outra forma de ver a família. E hoje em dia a gente supervaloriza e coloca a família à frente e tudo mais, mas isso ainda é um papel dentro da sociedade. E que se não for criado um vínculo, só é mais uma coisa dentro de outra coisa e dentro de uma sociedade. Então saiba criar vínculo com seus filhos, para que eles não sejam maus adultos. É isso. Axé.